Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Bitgráfico, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é o dia 16 de junho de 2022, feriado de Corpus Christi aqui no Brasil, mas lá fora o bicho tá pegando, o Bitcoin tá caindo forte. E é disso que a gente vai falar hoje, nós vamos atualizar a situação do Bitcoin, falar sobre o mercado de criptomoedas e também, pessoal, vamos atualizar a situação de alguns indicadores macroeconômicos que, para variar, vieram muito feios hoje. Antes de começar, eu peço encarecidamente que você deixe o like aí embaixo. É assim que o YouTube reconhece que esse conteúdo é bom e que você quer que esse canal continue trazendo mais conteúdos como esse. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos e análises que eu posto aqui diariamente. Então vamos lá, pessoal, vamos aí falar da situação do nosso queridinho Bitcoin. O que é que está acontecendo hoje? Na semana o Bitcoin está caindo mais de 20%. Hoje, no dia de hoje, o Bitcoin está caindo aí em torno de 8%, pessoal. O que está acontecendo? Por que o Bitcoin não para de cair? Parece que não tem um fundo, né? Essa é a impressão que se tem. Bem, pessoal, a situação do Bitcoin, como de costume, ela está sendo influenciada por bolsas americanas. Tá? Hoje o SP500, o índice das 500 maiores empresas listadas em bolsa, chegou a cair mais de 3% num dia, uma queda muito forte, tá? Fechou com mais de 3% de queda. Parece que não tem fundo também, né, pessoal? O SP500 cai e não para de cair. E o Bitcoin, o movimento das criptomoedas, pessoal, na minha visão, é simplesmente acompanhando, tá? As criptomoedas só estão acompanhando aí os movimentos das bolsas americanas. Afinal, a gente sabe que as criptomoedas, ultimamente, a maior parte dos movimentos delas são movimentos influenciados por bolsas americanas, tá? Tanto a alta que teve em março e outros movimentos de altas, como os últimos movimentos de queda, principalmente, tá? Então, meus caros, basicamente, o que está causando essa queda do Bitcoin, na minha visão, é bolsa americanas. Daqui a pouco eu vou falar sobre os indicadores macroeconômicos que vieram todos, o pior que podia acontecer, aconteceu, veio todos ruins, tá? Mas, enfim, gráfico do Bitcoin, pessoal, o que está acontecendo aqui? Bitcoin já bateu o alvo daquela bandeira de baixa do diário, tá? Então, aquele alvo ali dos 20 mil dólares já foi batido. A gente, se formos para o gráfico semanal, temos aqui uma outra bandeira de baixa que ainda não batemos o alvo, que o alvo é ali na região dos 18 mil dólares, tá? Então esse alvo ainda está em aberto, existe a possibilidade dele bater nos próximos dias ou semanas. E pessoal, se a gente descer para os tempos gráficos menores, Bitcoin está aí estagnado, né? Parece, por enquanto, tá, pessoal? Ele não perdeu o fundo, então parece que ele está entrando um novo processo de lateralização, tá? Para quem não sabe o que é lateralização, é quando o mercado anda de lado. E o range do Bitcoin agora seria ali entre os 20 mil dólares e os 23 mil dólares, tá? Porque ele bateu aí nos 23, ele bate ali na região perto dos 20, né? E sobe para a região dos 23. Tá? E depois baixa na região dos 23, volta para a região dos 20. Depois sobe de novo para a região dos 23, cai para a região dos 20. E parece que esse é o novo range do Bitcoin, tá? Ontem eu tinha falado que tinha um fundo duplo no gráfico de 1 hora do Bitcoin, pessoal, mas o Bitcoin não conseguiu buscar o alvo, tá? E o alvo era ali na região dos 23.500, ele chegou ali nos 23, que já virou uma região de resistência, aparentemente já virou aí um range, tá? E caiu, tá? Então, pessoal, a gente parece estar numa situação parecida, igual àquela que a gente teve aí durante o mês de maio, tá? Entre o dia 10 de maio de 2022 e o começo do mês de junho, né? Primeira semana do mês de junho, o Bitcoin ficou ali entre os 28 mil e os 32 mil dólares, tá? Batia ali nos 32, voltava para os 28. Batia ali nos 32 de novo, voltava para os 28. Batia nos 32, caía para os 28 e foi assim até ele perder esse range, até ele romper esse range com o CPI que veio péssimo na sexta-feira, tá? Na outra sexta-feira passada, no dia 10 de junho, né? Então, essa é a situação, pessoal. Agora o Bitcoin precisa de um gatilho para ele sair dessa região, seja para baixo ou seja para cima, tá? Então, graficamente, a gente tem aí tempos gráficos mensais. O gráfico mensal é o pior, né? Ele projeta o Bitcoin lá nos 12 de 13 mil dólares. Só que, pessoal, temos que tomar cuidado com isso, tá? Aqui a gente está falando de um gráfico mensal. Da mesma forma que aquela bandeira de baixa que eu comentei com vocês lá no gráfico semanal levou aí semanas para bater o alvo. Ainda nem bateu, na verdade, né? Que é os 18 mil dólares, mas demorou semanas tanto para romper quanto para ir buscar o alvo. Esse padrão aqui no gráfico mensal, pessoal, esse topo duplo, pode demorar meses, tá? Então, meus caros, não fiquem aí apostando, abrindo short, apostando nesses alvos, porque a gente está em uma região de forte suporte, tá? Que é o caso aqui da média móvel de 200 semanas, tá? A gente está nesse momento aí em cima dessa linha azul, que as últimas vezes em que o Bitcoin tocou ela
ela foi suposta. Ele já passou um pouco abaixo dela algumas vezes, tá, pessoal? Lá em 2015 isso aconteceu, e também na época da Covid, lá em 2019, por 2 semanas, pessoal, o Bitcoin ele ficou oscilando em cima da média móvel de 200 semanas, e nessas 2 semanas ele chegou aí bem abaixo da média móvel de 200 semanas, tá? Então, não quer dizer que ele não possa ir, agora ele está, mas o semanal não fechou, vai fechar domingo. O que é importante é o Bitcoin não fechar um semanal demonstrando força muito abaixo da média móvel de 20 semanas, que nesse momento está em 22.355 dólares, tá? Se o Bitcoin fechasse, por exemplo, lá em 18 mil dólares, pessoal, seria feio, tá? Ele estaria fechando em uns 15%, 20% abaixo. Seria uma demonstração de força de que ele iria abaixo. Mas não fechou e, por enquanto, essa região é uma região de suporte, pessoal. E uma coisa que a gente deve comentar e observar, tá? Às vezes em que o Bitcoin ele bateu na média móvel de 200 semanas, pessoal, o que aconteceu? Ele não saiu de lá rápido, tá? Ele ficou lateralizando lá um bom tempo até ele conseguir sair de lá, tá? Lá em 2015, pessoal, quando o Bitcoin bateu na média móvel de 200 semanas, ele ficou ali quase 300 dias em cima da média móvel de 200 semanas. Às vezes ele subia um pouco, né? Ele fazia uns movimentos ali para cima de uns 30%, 40% e voltava a tocar a média móvel de 200 semanas. Quando o Bitcoin bateu na média móvel de 200 semanas lá em 2018, pessoal, ele ficou ali 140, em torno de 100 dias, tá? Mais ou menos 3 meses em cima da média móvel de 200 semanas. Na época da Covid foi mais rápido, ele ficou ali umas 3 semanas em cima da média móvel de 200 semanas, tá? Mas a gente vê, pessoal, que a gente está falando de um gráfico semanal, tá? Os acontecimentos aqui no gráfico semanal, eles não são rápidos, assim como aquela bandeira de baixa que foi rompida no gráfico semanal, demonstrando a continuação da tendência de baixa, projetando o Bitcoin nos 18 mil dólares. Essa bandeira de baixo, pessoal, levou meses, semanas aí para ser rompida, tá? Levou meses para buscar o alvo praticamente. Eu comecei a comentar dela lá no final de março, que podia estar formando, né? E lá em abril, início de maio, que ela de fato foi rompida. Então, assim, é um processo extremamente demorado e a gente está falando aqui de um gráfico semanal, então eu não acho que vai acontecer do dia para a noite. A vez que o Bitcoin bateu na média móvel de 200 semanas e voltou mais rápido para cima, foi na época da Covid e mesmo assim levou 3 semanas, pessoal. Tem só uma semana que a gente está em cima da média móvel de 200 semanas, tá? Então, meus caros, não acho que é uma coisa que vai se resolver do dia para a noite, tá? Acredito que a situação do Bitcoin, ela ainda é complicada, tá? E, pessoal, na minha visão, a questão aqui é o seguinte, tá? O mercado, ele está em medo extremo, tá? O Fear and Greed Index está demonstrando isso. Hoje ele deve ir para 5, pelo menos é o que eu tô achando, tá? A gente vai saber isso às 21 horas quando o mercado fechar. Mas, enfim, pessoal, o mercado de criptomoedas está em medo extremo, não só de criptomoedas, bolsas americanas, bolsas no mundo inteiro, só aqui no Brasil que a gente não está vendo queda na nossa B3, na Bolsa Brasileira hoje, porque ela está fechada por causa do feriado de Corpus Christi, mas no resto do mundo está tudo despencando, os mercados estão aí apavorados. E, pessoal, quando o mercado está muito apavorado, quando o mercado está com muito medo, o que acontece? Qualquer notícia boa que vier tem potencial de fazer ele dar uma subida rápida, tá? Por isso eu acho extremamente arriscado entrar vendido agora, pessoal. Se tá todo mundo com medo, você vai entrar vendido, você corre um sério risco aí de cair em armadilhas, tá? O mercado, ele pode, pro mercado, pessoal, cair, o máximo que ele pode cair é 99,99%, tá? Agora, subir, ele pode subir 200%. Então, não tô dizendo que vai acontecer isso, mas é algo só para vocês tomarem cuidado, tá? Muita gente tá falando, nossa, tô comprado lá nos 50, nos 60 mil dólares, vendo agora? Eu acho que se você vender agora, você tem uma grande chance de se arrepender, tá? Eu acho que não faz sentido. E para quem tá de fora, pessoal, eu acho que esse momento é o momento de começar a se expor, tá? Não tô dizendo para pegar todo o dinheiro, pegar dinheiro emprestado no banco, no agiota e colocar no Bitcoin. Não, nada disso. Só tô dizendo, pessoal, que para quem estava querendo comprar um bom tempo, mas estava esperando um momento mais interessante, talvez agora já seja um momento mais interessante, tá? Ou pelo menos esteja muito próximo de um fundo. Essa é a minha visão aí para o mercado de criptomoedas. E, pessoal, infelizmente não estou conseguindo ver nenhum padrão gráfico aqui no gráfico diário para indicar alguma coisa de curto prazo, tá? No gráfico de 4 horas também não consigo ver padrão, só mesmo uma lateralização por enquanto. O mercado, ele não está dando aí muitos sinais claros, até porque o que está mandando nos preços do Bitcoin ultimamente não é só a oferta e demanda por Bitcoins e criptomoedas em si, mas principalmente as bolsas americanas que não param de cair e parecem não ter um fundo, tá? Eu sugiro, pessoal, que talvez o fundo para a bolsa americana
possa ser a média móvel de 200 semanas, tá? Assim como no Bitcoin, a média móvel de 200 semanas, pessoal, ela é uma importante região de suporte no SP500, as bolsas americanas, tá? A gente já viu a bolsa americana bater aí na média móvel de 200 semanas, lá em outubro de 2011 ela serviu de suporte e serviu aí de base para o mercado fazer um novo movimento de alta. Aconteceu a mesma coisa lá em fevereiro de 2016, bateu na média móvel de 200 semanas, o SP500 serviu de base para ele fazer um outro movimento de alta. Aconteceu o mesmo, pessoal, lá em dezembro de 2018, que inclusive o Fed estava fazendo um aperto monetário, estava tentando fazer um aperto monetário, tentando fazer uma redução do balanço, o mercado despencou, foi na média móvel de 200 semanas, ela serviu de base para o mercado subir, tá? Na pandemia de Covid, pessoal, a gente já teve uma situação um pouco mais complicada, ele foi um pouco abaixo, mas ela acabou segurando, tá? A gente não deve tratar regiões de suporte e resistência como pontos fixos exatos, tá? A gente deve tratar como um ponto dinâmico. O mercado ele pode ir um pouco abaixo, principalmente se você tem um evento como a Covid ou um evento como a crise de 2008 lá do subprime, né, que foi um evento aí fora de controle, são eventos fora de controle que assustam muito os mercados. Mas, pessoal, assim, o SP500 está próximo, tá, de um suporte extremamente importante, que é a média móvel de 200 semanas. Ele está aí, pessoal, em torno de 5% acima dele, tá? Então, se ele cair mais 5%, ele vai encontrar o suporte mais importante, um dos mais importantes aí no gráfico semanal. Então, é algo para a gente prestar atenção, pessoal. Para mim, os mercados aí já estão um pouco esticados na queda. O evento mais decisivo que tinha que acontecer, aconteceu essa semana, beleza? E também, pessoal, falando em gráfico do Bitcoin, tá? Essa região dos 20 mil dólares, pessoal, é uma região extremamente importante, tá? Foi a máxima que o Bitcoin bateu lá em 2017, tá? Foi o topo histórico de 2017. Então, é uma região psicologicamente muito importante que, além da gente ter a média móvel de 200 semanas, nessa região a gente tem essa região de suporte, tem o alvo aí daquela bandeira de baixa do semanal, tá? Então, muitas pessoas podem estar fechando ou podem fechar a posição short nessa região, tá? O que não tá deixando, na minha opinião, é as bolsas americanas que todo dia a economia americana todo dia traz uma notícia péssima aí para assustar os mercados. E não, mas o que aconteceu hoje, né? Bem, pessoal, então vamos falar aí de bolsas americanas, mas antes vamos falar aí um pouco sobre o que aconteceu na Europa, tá? O Banco Central da Suíça hoje subiu a taxa de juros forte, tá? Deu uma alta ali, se eu não me engano, de 0,5%, foi de menos 0,75 para menos 0,25. Não, como assim menos? Sim, a taxa de juros na Suíça é negativa, tá? Mas isso aí assustou os mercados hoje, pessoal, e foi uma coisa assim que não estava muito no radar dos mercados, tá? Então, meus caros, assim, notícia ruim vindo de todo lado, coisas para assustar os mercados vindo de todo lado, e lá dos Estados Unidos não poderia deixar de ser diferente, tá, pessoal? Qual que é o problema, pessoal, por exemplo, desses dados aí relativos à construção civil do mês de maio que saíram? Tá? Veio abaixo do esperado, pessoal. Se houveram menos licenças aí para construção civil no mês de maio, tá? Se era esperado 1.785.000, veio 1.695.000, quase 100 mil abaixo do esperado, mostra que o mercado imobiliário dos Estados Unidos está perdendo tração, tá? E o mercado imobiliário, pessoal, ele é muito importante na economia de qualquer país, inclusive na economia americana, tá? Pedidos iniciais para o seguro-desemprego, pessoal, era esperado aí 215 mil pedidos iniciais para seguro-desemprego, veio 229 mil, ou seja, veio acima do esperado, mostrando que mais pessoas precisaram recorrer ao pedido de seguro-desemprego, tá? Um dado aí ruim mostra que talvez o mercado de trabalho americano nos últimos dias, nas últimas semanas aí, não esteja muito bem. E aí vem o principal, que na minha visão veio pior, né? E para assustar mesmo, para desesperar o mercado, o índice de atividade industrial do Fed da Filadélfia relativo ao mês de junho, pessoal. Era esperado 5,5 e veio menos 3,3, pessoal. Menos 3,3, tá? Então veio muito abaixo do esperado, tá? Qual que é o problema disso, pessoal? O problema é que veio, pessoal, era esperado 5,5, era esperado um número positivo, tá? E veio menos 3,3, tá? Então, assim, é um dado que surpreendeu muito negativamente, tá? Então, assim, pessoal, isso na minha visão chama muita atenção, porque, assim, a economia americana pode estar perdendo tração, tá? Eu acredito que foram esses dados aí que assustaram os mercados hoje, tá? A gente já não tinha aí o Fed, mas mostra que a economia americana pode estar perdendo tração, pessoal. Qual que é o problema disso? O Fed tá com a inflação mais alta dos últimos anos, tá? E a gente está tendo dados que não é de hoje, que já estão mostrando que a economia dos Estados Unidos ela está perdendo tração, está parando de crescer. E, pessoal, vocês imaginem, tá? No cenário onde a gente tem inflação,
né? E o Fed lutando ali para combater a inflação e a economia americana já começa a perder tração se eles começam a subir os juros, a fazer uma política monetária mais contracionista, que tende a contrair a atividade econômica, ou seja, diminuir o ritmo da atividade econômica, pode levar a uma recessão. Tá? E o medo do mercado a gente vai ter inflação e estagnação econômica. Esse é o maior medo do mercado, pessoal, porque aí é um cenário complicado, é um cenário onde o dinheiro fica bem mais difícil. Então a gente deve prestar bastante atenção nisso. Então, pessoal, moral da história, o que está acontecendo, qual é a situação nossa, o que fazer para o Bitcoin nesse momento. Tá, bem, pessoal, como eu venho dizendo para vocês, tá? Eu acho que a gente está tendo só notícia ruim, não vem nenhuma notícia boa relativa ao mercado, bolsa americana que movimenta o mercado de criptomoedas. E, pessoal, acredito que se vier alguma notícia boa, ou se o mercado começar a interpretar que o Fed pode pegar leve, se esses dados de economia americana continuarem vindo ruins, mostrando que ela está perdendo atração, o mercado pode começar, como aconteceu aí no mês passado, no mês de maio, a entender que talvez o Fed tenha que pegar mais leve para evitar uma recessão, uma vez que o Fed ontem já deixou bem claro que eles não querem uma recessão, tá? Eles querem combater a inflação, mas eles não querem de forma alguma causar uma recessão. O mercado pode começar a interpretar que para não causar uma recessão, eles podem diminuir o ritmo do aperto monetário, enfim. São possíveis interpretações do mercado. Ou, pessoal, a gente está, como eu vim dizendo, tá? A gente está tendo só notícia ruim, todos os dias notícia ruim, tá? Eu não vejo notícia boa vindo aí de mercados americanos, economia americana. O ponto positivo disso, pessoal, é que quando o mercado está muito negativo, está com um sentimento muito ruim, qualquer notícia boa que vier, tá? Qualquer notícia positiva pode fazer o mercado subir rápido e forte, tá? Como aconteceu, por exemplo, em alguns momentos, tá? Em maio mesmo, embora a gente não tenha tido nenhuma subida forte, aqueles momentos de subida, como por exemplo ali no dia 30 de maio, podem ser atribuídos principalmente aí a notícias boas vindo da China, mostrando que a China está saindo do lockdown e outras coisas, tá, pessoal? Então, acredito que o Bitcoin está numa região de suporte. Se a gente tiver uma mudança, uma melhora nas perspectivas aí do mercado, a gente pode ter uma melhora, tá? Por enquanto a gente não teve, tá? A situação ela só piora. Mas, pessoal, uma coisa que, na minha visão, pode fazer os mercados começarem a interpretar de forma positiva o Banco Central, o dirigente do Banco Central norte-americano, o Jerome Powell, falou que eles não querem dar 75 na próxima reunião, tá? Mas se os indicadores econômicos não ajudarem, eles vão ter que dar 75. E o que acontece, pessoal? Os indicadores econômicos, pelo menos que saíram hoje, mostraram perca de tração da economia americana, tá? Se ela começar a dar vários sinais de perca de tração, pode ser que eles tenham que diminuir esse ritmo, tá? Isso é um dos sinais. Agora, se a gente continuar tendo sinais aí de que a inflação não cede, aí não vai ter jeito, viu, pessoal? Uma coisa que tá complicado, pessoal, que pelo menos na minha visão vai impedir que a inflação ceda é o petróleo que tá se mantendo alto. Ah, Tainá, mas o petróleo aí na semana tá caindo 2% e hoje ele chegou a cair aí, ele chegou a bater ali nos $115 o barril, né? Isso até ajuda um pouco os Estados Unidos, mas, pessoal, sinceramente, tá na minha visão, o petróleo precisa cair mais para ajudar, viu? Se o petróleo continuar em patamares altos, e principalmente se ele continuar subindo, vai ser difícil a gente ter perspectiva de melhora aí para a inflação lá nos Estados Unidos, tá, pessoal? Então, a gente deve prestar atenção nisso. Tá, e não, o que você está fazendo nesse momento? Você está comprado, está vendido? Bem, pessoal, como vocês sabem, eu já encerrei minhas posições vendidas no mercado futuro aí nos últimos dias, tá? Quando bateu ali os $22.800. E agora eu foco aí em posições compradas porque a gente está em uma região que pode ser suporte. Falta alguma notícia boa, pessoal. Como eu mencionei para vocês no início do vídeo, normalmente às vezes em que o Bitcoin bateu na média móvel de 200 semanas, às vezes que ele se movimentou para cima mais rápido foi lá na época da Covid, que ele levou 3 semanas para sair de cima dela e alcançar valores mais altos, tá? Então, não acho que vai ser rápido, a gente tá falando de um gráfico semanal, mas como muitos de vocês já sabem, eu comprei um pouco ali em $22.500 e deixei uma outra ordem de compra lá em $17.500, isso aí visando a posição de trade, tá, pessoal? Meu stop em $16.000. Então, se o Bitcoin cair mais e for buscar os $17.000 ali, cair uns 15% e for buscar os $17.500, vou estar aumentando minha posição, tá? Meu alvo 1 fica ali na região dos $23.500, então se o Bitcoin já bater ali, eu vou subir meu stop para o preço de entrada, fechar a ordem dos 17.500 se ela não tiver sido executada e
e vou estar realizando um terço do meu lucro ali para não correr risco de perder mais caso o mercado ande contra a minha posição. Tá? Essa é a minha posição de trade e, pessoal, também comecei a comprar para hold nessa região, porque para mim aqui já é uma região interessante para começar a ter uma exposição para quem tem intenção de se posicionar no Bitcoin e ainda não se posicionou, tá, pessoal? E eu sigo aqui aquela velha filosofia do Warren Buffett. Eu tô vendo muita gente comentando aí embaixo, falando, não, que o Fed vai subir os juros, que agora é recessão mesmo, não tem jeito, o Bitcoin vai a zero. Agora eu tô vendo várias reportagens, pessoal. É engraçado que a última vez que eu vi esse tipo de reportagem foi lá no Bear Market em 2018, 2019, dizendo que o Bitcoin é uma bolha, que a bolha estourou, que o Bitcoin vai para 5 mil dólares, essas coisas, tá, pessoal? E aí eu lembro de uma frase, né, do mais famoso investidor, ou pelo menos um dos mais famosos investidores do mundo, o Warren Buffett, tá? Ele diz: os investidores devem ser medrosos quando os outros forem gananciosos, gananciosos quando os outros forem medrosos, tá? E o que a gente tem agora, pessoal? A gente tem todo mundo com medo, ou pelo menos a maioria das pessoas estão com medo, tá? A maioria das pessoas olham o Bitcoin a 20 mil dólares, ou pelo menos é o que eu tô vendo muitas pessoas falarem de serem, nossa, vai para 10 mil dólares. Tá? Ah, só compro quando bater 10 mil dólares. Só compro quando bater 5 mil dólares. Ah, vai a zero. A bolha estourou. O Bitcoin nunca mais vai voltar. O Bitcoin não serve para nada. Agora eu tô vendo muito esse tipo de frase. E para mim, pessoal, que já tô no mercado há um tempo, essa frase, ela é muito característica. Eu já vi isso acontecendo no mercado de criptomoedas e em outros mercados, tá, pessoal? E eu acho que o pessoal tá medroso e no momento em que eles estão medrosos, devemos ser gananciosos. Ser ganancioso não quer dizer pegar o dinheiro com agiota emprestado, colocar a casa como garantia no banco, tá, de hipoteca para pegar dinheiro emprestado para o Bitcoin. Não, tá? Não faça igual o presidente de El Salvador, não faça igual o CEO da MicroStrategy. Ganância tem limite, pessoal, gerencia o risco. Mas se você tem a capacidade de começar a aportar, se você tem um dinheiro ali que você não precisa dele e você tem intenção de aportar, eu pelo menos penso que agora é melhor do que quando ele estava a 60 mil dólares, do que quando ele estava a 50 mil dólares, do que quando ele estava a 40 mil dólares, beleza? Bem, pessoal, no mais é isso. Desejo a vocês uma ótima noite, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!